Boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos aos Jogos de Armar. A ideia é que funcione como um painel mesmo. Então nós temos aqui, são 3 contistas, mas também são 3 professores universitários, né? Uma obra são obras muito díspares, mas que de alguma maneira dialogam entre si. Então, Demetrio Panaroto, Salma Ferraz e Disse Valtric do Amarante. A ideia é que cada um leia um trecho do seu trabalho e depois diga como construiu e concebeu o livro em questão, que são Ares Condicionados, Busão de Floripeia e Ascensão. Certo? Quem começa? Disse, pode ser? Pode ser. Então, obrigado. E depois vai ter um café. As perguntas não serão aqui, serão um café. A gente vai fazer para que seja um café literário. As coisas vão acontecer depois do painel da apresentação. Não acontecerão perguntas aqui, mas lá com um lanchinho bem gostoso. Aí a gente não vai poder responder, né? Porque vai estar todo mundo. Vai estar todo mundo com a boca cheia. E é uma oportunidade para conhecer. Não é um tom, né? E quem quiser adquirir os livros, os próprios autores. Né? Obrigado. Então eu vou começar lendo aqui. O encontro. Um dia um sujeito ia ao serviço, mas no caminho encontrou outro sujeito que voltava para casa depois de comprar uma bisnaga polonesa. É isso sem tirar nem pôr. Na verdade, esse conto não é meu, né? Esse conto era para ler o meu. Mas esse conto não é meu, é do Danilo Carlos, do vanguardista russo, que eu usurpei a ideia dele e a partir desse conto eu escrevi o meu conto, né? É muito interessante. Já vou ler meu conto, eu sou meio digressiva, podem me cortar. Mas é muito interessante, porque é sempre difícil, a gente fala, né? É difícil falar da própria obra, né? É complicado, a gente não sabe como falar do que fez, mas para mim é muito tranquilo, porque eu acho que eu não fiz nada. Na verdade, eu roubei tudo. Tudo que tem no meu livro já foi escrito, eu só organizei. Então, eu não me sinto assim muito uma escritora, mas uma curadora, né? Eu organizo e administro a ideia dos outros. E que, aliás, essa ideia de curadoria na arte e na escrita não é nem ideia minha também. É a ideia do Goldsmith, que é do gênio não original, da não originalidade da arte. Então, quer dizer, tudo que eu falar aqui é cópia, né? Então, não tem problema nenhum, não tem problema nenhum com plágio, né? Mas vamos lá. Aí eu fiz o meu conto assim: o jumento. Naquele dia, perdeu o ônibus e decidiu tomar um táxi para o trabalho. Diante do ponto de táxi, do outro lado da rua, avistou uma placa que anunciava a venda de um jumento. Resolveu comprá-lo. O valor do jumento foi dividido em 3 parcelas iguais. Precisou, porém, preencher um cadastro com seus dados pessoais e levar comprovante de residência, xerox do contra-cheque e da identidade, além da ficha corrida dos últimos 5 anos. Depois de efetuado o negócio, partiu no lombo do jumento. Dizem que nunca mais foi visto, dizem que foi visto pela última vez em Caruaru, no Recôncavo Baiano. Então, os meus continhos são curtos, eu gosto muito de vanguarda, de contos de vanguarda, do Danilo Carlos, por exemplo, que é um vanguardista russo, que escreveu no início dos anos do século XX, e que escreve continhos curtos e que tem finais assim surpreendentes, inesperados. Esse é um dos meus modelos, né? E que eu acho bastante interessante. Eu li essa semana, eu acho que na Folha de São Paulo, no Estadão, não sei se vocês leram, uma defesa do conto, né? Quem foi que escreveu mesmo a resenha, sabe? Não, foi Bolívar, foi ele mesmo. E aí ele falou da defesa do conto e citou o Gabriel Garcia Marques, que fala da dificuldade de escrever conto, como é difícil, como é pesado, porque o conto tem um espaço pequeno e ele ata ou desata. E eu gosto de conto que desata. Então, no meu caso, assim, eu trabalho com tudo que desata, talvez por influência da literatura do dadaísmo, do nonsense, do absurdo. Aí eu achei engraçado, né? Mas o desatar é tão bom, né? É tão bom quando o conto não vai adiante, né? Quando parou por ali. A gente dá muita importância, às vezes até começo, meio e fim, as coisas, né? Tem que ter um começo, meio e fim, a gente fica procurando aquele enredo, né? E eu gosto muito do Lewis Carroll, e através do espelho, que o Humpty Dumpty, o personagem, aquele ovo, está lendo um poema para Alice. Não, de repente ele para, né? Aí ele se pergunta,
E daí? Assim, acabou. Quer dizer, acabou na metade, né? Eu gosto dessas coisas de acabar na metade. O resto tu termina, faz como quiser. Mas voltando aqui, eu incorporo muito coisas de outras pessoas. De outros escritores. Então, eu pego alguns contos meus, que eu chamo de contos dramáticos. Porque, na verdade, eles são dramáticos de exuberante, de melodramáticos, enfim, e também são dramáticos que têm relação com o drama, né, com o teatro. Alguns contos eu escrevo em forma de peça. Eu acho muito estranha essa coisa de gênero, uma caixinha para cada um, e dá sempre uma confusão, né? O que tu escreveu? Aí eles perguntam, mas vai para onde? Na livraria? É conto? É teatro? Sei lá, qualquer coisa, é um lope-lope, como diria o Murilo Mendes, né? É uma coisa qualquer, é uma modificação, um movimento do acaso, um movimento de uma circunstância. Então eu trabalho muito com essas questões de gênero e, é claro, aí eu puxo tudo que eu gosto e vou incorporando aqui. Esse conto, digamos assim, até foi meu, com base no Danilo Carlos, mas foi eu que escrevi. Mas o resto do livro eu puxo uma frase do Molière, que eu gosto e uso, uma frase de um artista famoso, eu estou lendo, do pintor, do Cézanne, eu coloco no meu texto também, eu vou reciclando. Porque eu acho que tem muita coisa já pronta, né? Eu acho que a gente está na época da reciclagem. Então, para quem escreveu novo, se já tem ali, vamos recolocar a frase e reutilizar de uma outra forma, e ela talvez seja tão boa quanto uma frase nova, né? Essa ideia também não é minha, não, é do Kenneth Goldsmith. Nada que eu estou falando é original, tudo é cópia. E não sei o que mais que eu podia falar, não sei, me perdi. No livro, de como ele funcionou, como ele saiu também, com a editora, como foi o processo? O livro saiu pela... Estava com a Iluminuras o livro. Mas aí eu vi uns livros da Armazém, do selo Armazém, que é da Cultura e Barbárie, e os livros são lindíssimos. É uma obra de arte. E no tratamento do livro em si, o livro, não como um artigo de venda, mas como se fosse um mimo, eu achei interessante. Aí fiz a proposta para Marina Mouros, ela gostou, achou que tinha cara da Armazém. Eu fiquei muito feliz porque a cara da Armazém para mim é o Raymond Roussel, que eles publicam a exaustão, eu adoro ele. Aliás, eu também uso umas frases dele aqui no livro, né? E assim nasceu o livro. Mas eu gosto, assim, eu gosto muito de conto, embora eu tenha frases inteiras que eu copio de outros autores, só reciclo, né? Coloco eles dialogando com outros. Mas eu gosto muito dos contos da Catherine Mansfield, por exemplo. E tem um conto dela que é o Êxtase, que é sobre a Berta, uma personagem chamada Berta, e conta toda a história dela, aquele mundo pequeno burguês. E eu gostei da Berta, eu usei a Berta para mim. Aí num dos meus contos a personagem se chama Berta, porque é a Berta da Mansfield, não é a personagem, eu suguei do romance dela. Outras questões assim, nem sei, olha, eu trouxe tanto livro aqui que eu copio do Lear, eu copio do Quero, vou pegando mais, vou circulando, vou mexendo com o Lear junto com a Catherine Mansfield, com a Virginia Woolf, e que eu gosto muito. Por quê? Porque a Virginia Woolf às vezes é uma coisinha de nada, né? É um detalhe, o conto nasce assim de um detalhe, de um nada, é aquele êxtase em cima do detalhe. Bom, ela lia Catherine Mansfield e tinha essa questão do êxtase. O que eu gosto muito é aquela mancha da parede, né, da Virginia Woolf. Quer dizer, ela olha para a parede, vê uma mancha e ali surge uma série de divagações. E não tem um final, não tem porquê. Foi um êxtase, uma epifania, né? Objetos sólidos também, que é um detalhezinho, que daquele detalhezinho nasce um conto, mas não é um conto que tem uma história, historinha, é quase é um êxtase mesmo, é aquele momento, é o que passou na cabeça da pessoa naquele instante. Vou deixar os outros falar, senão eu vou falar. Essa dificuldade que a gente tem de achar algo novo, né? Eu tenho um romance, o Trato, do Gustavo Montesa, que ele discute isso.
romance, na realidade, quase nada acontece. É alguém na busca de uma grande ideia. Daí ele fala, né? Eu odeio o Fernando Pessoa, Shakespeare, Dostoiévski, porque esses filhos da puta roubaram tudo que eu tinha, não me sobrou mais nada para escrever, né? Eu adoro eles, porque aí a gente usa de novo, né? Claro! E aí outra imagem que eu gosto também é do Salman Rushdie, no Mar de Histórias, que aquele era um contador. Quem conhece esse conto do Salman Rushdie, vale a pena, né? A maneira como ele concebe uma biblioteca, né? Tinha um contador de histórias que recebia, você deve saber bem melhor do que eu, mas que recebia histórias por uma goteira do mar de histórias. Então, aí tal, todo mundo, ele era um contador naquele lugar. Depois ele foi traído pela esposa e cancelou a torneira do mar de histórias. E o filho dele resolve ir até o mar de histórias. Tiago chega. Então o mar de histórias se apresenta para Salman Rushdie. Todas as histórias estão ali líquidas, né? Terror, todas as histórias possíveis da humanidade estão ali. E aí vem o peixe mil bocas, que é uma metáfora dos escritores, né? E mergulha. Aí quando ele sai de lá, ele expele, então sai tudo misturado, mas a assinatura tem que ser dele. Magnífico isso daí. E a dificuldade, parece que a angústia da influência, tudo já foi escrito. E eu escrevi o Busão, e outra dificuldade também, né? Porque, além que o conto, você tem que ser muito enxuto, muito... o romance te dá um fôlego maior, você não precisa ser um Beethoven o tempo todo, né? Porque o leitor está preparado para o romance, para aquelas paradas. O conto não, o conto, né? Você ganha por uma luta de boxe, tem que derrubar o leitor no final, né? Então o conto você vai, é uma luta que você pode ganhar por pontos. Então é muito complicado você escrever, precisa ter uma boa temática e ele tem essa concisão absoluta de que você não pode, né? Eu acho que até escrever é tranquilo, agora na hora de cortar, enxugar é difícil. Esse é o meu processo, eu deixo depois de pronto quase um ano, tá? E aí procuro 3 leitores, assim, um porteiro, um professor de universidade, né? Pessoas bem diferentes, a minha auxiliar da casa, que é outro problema, ou você é um Saramago, um Dostoiévski, que no Brasil tem muito isso, o cara já quer nascer sendo um Dostoiévski, né? Ou você é um Paulo Coelho. A grande dificuldade é escrever um livro que suporte diversas leituras. Então eu tive essa ideia, para também não falar o tempo todo, de fazer umas viagens naquele ônibus madrugadão, que é terrível, porque ele não tem horário para faz ali pela Madre Benvenuta, ele não tem horário para sair nem para chegar, em meia-noite, e as pessoas ficam perdidas, nem tem ponto direito, né? Ele parece aquele expresso Hogwarts, você tem que ficar na plataforma assim, né? E eu fiz algumas viagens, e uma das maneiras magníficas de roubar, né? Em viagens, né? Como você ouve, ou consultório de médico, consultório de dentista, né? Salão não tenho paciência, não ouço nada. E eu me lembro que uma mulher estava falando sobre as intimidades do marido dela, que queria que escrevesse e fazia o amor não sei aonde, não sei o que lá, quase que eu peço o telefone do marido, né? Porque a história não rendia muito. Você sabe quando vai dar uma boa história. E eu viajei algumas noites ali, né? Tal, com os cobradores e com os motoristas. Eu falei, se eu venho, eu faço um lançamento no madrugadão, né? E aí eu peguei, são todas histórias, na lógica, a gente sempre dá um toque ou outro, né? Porque em viagem acontecem coisas incríveis. Quando eu comecei minha carreira, eu sou do Sul, fui para Rondônia, 56 horas de viagem, então você sai solteiro e lá e chega casado aqui, né? Você dorme no ombro de uma pessoa, essas coisas todas. Mas então o Busão trata disso. Eu ia ler um pedacinho, mas eu sou meio... Com a minha obra assim, a gente tem um ator aí que já trabalhou na Globo, etc. Eu pedi, me orientando desses que eu marquei aí. Então é bem pequenininho, só para vocês, né? Na Teia da Aranha. Queria em diálogo, então, fazendo os dois mesmo. Homem, estás com amarelão? Perguntou o motorista. Silêncio da meia-noite. O busão, só solavancos na Madre Benvenuta. Cobrador pálido, com muitas olheiras e bocejos. Chá de picão, cara. Justo o contrário. Como? Tô dando muito picão. Garanhão. Rolo? Tás entre a cruz e a espada? Não, tô entre minha mulher e minha sogra, acredita? Como? Tô numa engronha. Entrando nas duas, cara. Cai fora da sogra. Isso é gol de impedimento. Pior, é gol contra. Tu devia odiar ela e não comer ela.
Coisa de tarado, bicho. Coisa do diabo. Todo mundo odeia a sogra. Entra pra igreja do Edir Macedo. A lambisgoia da véia me seduziu. E o pior é que ela não é tão véia assim. Aqueles peitão, panela velha que faz comida boa, entendes? Ou sim, entendo. Mas é muito sinistro. Com a sogra não, né? O que eu faço? E eu é que sei? Eu, hein? Ela só quer saber de sexo. Eu disse que não queria mais. Ela ameaçou contar pra filha se eu deixasse dela. Te lascasse. Não se faz mais sogras como antigamente. Pois é. Porra, cara, tua mulher é linda, não merece. Ó, mais respeito. Olha quem fala, hein? Tá tolo, galinha. Digo e repito, ela é um biscoito de creme. Cuidado, castigo vem a cavalo. O que é que eu faço? Amendoim e catuaba, bicho. Resumo da Ópera das Aranhas. O castigo realmente veio a cavalo. O motorista, que apreciava o decote e a tainha com o pirão da mulher do cobrador, fugiu com ela lá para as bandas de São José do Cerrito. E o cobrador? Pergunta o leitor. Está se tratando de depressão até hoje. É isso aí, são histórias. Eu deixo no final uma página para que o leitor coloque as suas impressões, se gostou ou não gostou. Né? Ok, obrigada. Então, vamos começar lendo o conto do Ares Condicionados, que é o livro do qual eu vou comentar alguma coisa com vocês depois. O nome do conto se chama Água Gelada. Tomava água gelada todos os dias, já era costume. Não gostava de água na temperatura ambiente, mesmo no inverno. Pegava a garrafa na geladeira e despejava no copo. Sempre, junto com a água, despejava um dos peixes que viviam dentro da garrafa e ficava irritado de ter que tomar água com algo nadando em seu copo. Todavia, tinha uma técnica toda especial para resolver o problema. Inclinava o copo e ficava esperando o peixe que, obrigado, ia para o fundo. Depois aproximava o copo da boca e, com um movimento rápido e preciso, tomava um gole generoso. O espaço do peixe, óbvio, diminuía ainda mais. Aí, na próxima investida, o gole tinha de ser menor para não correr o risco de engolir algo mais do que água. O gesto se repetia algumas vezes, até que conseguisse pegar o peixe pelo rabo, sacudi-lo com a mão e devolvê-lo para a garrafa de água que, e agora não sei o quanto isso pode ser evidente ou tem a cara de evidência, retornava para a geladeira. Um dia recebeu visitas e as visitas também gostavam de tomar água gelada. Visitas que gostam de tomar água gelada, pensou, não estava em meus planos. Ofereceu suco, refrigerante, água de coco, caldo de cana, mas as visitas optaram por água gelada e ele liberou o descontrole. Como tirar a água gelada de dentro da garrafa sem que um dos peixes se jogasse no copo? Ainda mais que tinha a nítida impressão de que havia um pacto entre os peixes, de que entre eles, possivelmente em uma reunião de condomínio, haviam decidido e registrado em ata que deveria ser um de cada vez a pular do copo. Ou seja, não tinha poder nenhum de barganha. Um deles pularia no copo. Estava decidido, registrado. E, quando ele pegou a garrafa para servir água às visitas, a história se repetiu. Um dos peixinhos, o palhaço cor azul e amarelo, fez tibum. E o dono da casa, com a garrafa na mão e uma cara de bocó na face, teve a impressão de ter sido debochado. As visitas na sala e ele tentando resolver o problema na cozinha. As visitas na sala, ele na cozinha. O peixe dentro do copo d'água. A mão tremia, o copo balançava, os peixinhos sorriam. Ele tentando ser mais rápido do que de costume. As visitas na sala, ele empolvorosa. As visitas na sala conversando algo sobre qualquer coisa que ele não fazia ideia o que era. Um Velázquez na parede. Quem colocou o Velázquez no texto? Ele, a garrafa, o copo e o peixe. Uma das visitas, enxerida que só ela, resolveu ir até a cozinha para ver se o anfitrião precisava de ajuda. Ao perceber a visita se aproximando, o dono da casa deixou a água com o peixe cair. Um peixe, disse a visita, ao vê-lo pulando no chão da cozinha. Sim, um peixe, disse o dono da casa. Onde está o aquário? Perguntou a visita. Aquário?
disse o dono da casa. Sim, o aquário, disse a visita. Se há peixe, deve haver aquário, completou a visita. Deve estar na geladeira, disse o dono da casa. Na geladeira? Disse a visita com ar de interrogação, de exclamação, de ponto e vírgula, de ponto morto, de 3 pontinhos. A visita abriu, já disse, folgada que só ela, a porta da geladeira, sem fazer cerimônias, e de imediato localizou a garrafa de água cheia de peixinhos. Olha só, um aquário, garrafa d'água que fica dentro da geladeira, que lugar estranho para guardar os peixinhos. Vieram do Alasca ou da Sibéria? Perguntou a visita. Da puta que pariu, disse o dono da casa. Momento de cara de paisagem e silêncio cronometrado. 7 segundos. Perto de onde eu moro, disse a visita. Somos vizinhos então, disse o dono da casa. Depois disso, os dois rumaram para a sala e passaram o resto do período em que as visitas continuaram se fazendo de visitas, se olhando para o canto do olho, um analisando o outro. Esqueceram de levar água e, como ninguém pediu, se preocuparam com o relógio, que correu o tempo necessário, nem mais nem menos, até que alguém se levantou e anunciou que precisava ir embora. Então, o Ares Condicionados, primeiro, acho que para deixar registrado, é um prêmio do edital Elizabeth Anderna, né? Fundação Cultural Catarinense, Governo do Estado de Santa Catarina, né? Sai pela Nave Editora, do Denis Satins, que está aqui presente, e tenho o prazer de compartilhar com vocês que num determinado momento sentamos eu e o Denis lá em casa e lemos esses contos, né? Mais que uma vez, juntos, e que me ajudou muito naquilo que é um olhar, né? Um olhar para montar, selecionar talvez o livro, assim, os textos já estavam selecionados, mas enfim, um olhar de alguém de fora para com os textos. A capa do Ayrton Cruz, esse moço está tirando foto aqui na minha frente. Então com o Ayrton assim, também foi um diálogo intenso, foram mais ou menos umas 17, 18, 72 capas que ele me mandou. Assim, cada dia ele me mandava alguma coisa, dizia, é isso, Demetrio? Pois bem, não sei se dá para vocês perceberem daí, mas a capa é um buraco, né? É uma imagem de uma parede, há um buraco nessa parede, é uma moldura, né? Um marco de parede meio quebrado. Pro lado de cima um reboco, pro lado de baixo os tijolos e mofado, né? Toda ela mofada, o mofo da parede. Então uma brincadeira um pouco para mim com aquilo que resta, com aquilo que sobra, né? Com aquilo que é resíduo, com aquilo que a ideia do meu nome também na capa era um pouco para parecer isso, para parecer mofo, sabe? Ou seja, meio essa ideia do mofo, meio disso que desaparece, disso que tenta montar um jogo, claro, um jogo que é o texto, e ao mesmo tempo que deixa perdido, deixa extraviado algumas coisas, né? Ou seja, de não revelar. O livro ele se monta a partir de... São 5 partes, né? São contos mais ou menos com esse mesmo tamanho do que eu li para vocês. A primeira parte do livro se chama O Fora, são 13 narrativas. A segunda parte se chama O Dentro, são 11 narrativas. A terceira parte, Trânsito, é uma cena que acontece e que são 13 ângulos diferentes de leitura daquela cena, né? O Obituário, que é a quarta parte, que na minha cabeça é um pouco essa morte do texto, né? O texto como morte, então que é meio desaparecimento. E a última parte do texto, a última parte do livro se chama Parágrafos Avulsos, né? Então é uma série de parágrafos, todos eles soltos, né? Ou seja, como se fosse um após o outro, soltos e que de certo modo dialogam com os textos, com os contos que estão presentes no livro, né? Então é como se esses parágrafos soltos no final, em algum momento eles remontassem a própria ideia de alguns textos, né? A ideia dos textos que para mim fica, como eu comentei com vocês, algo que a partir da ideia da capa, mesmo assim, ares condicionados, ou seja, não aquilo que chega na tua casa dentro de uma caixa, ou aquilo que você compra, mas aquilo que é o resíduo, aquilo que é sobra, aquilo que é muitas vezes o que ficou como sujeira
desse mundo industrializado. Em algum momento a ideia do ares condicionados também está relacionado com esse condicionamento ao qual a gente está imposto, né? A gente se coloca, ao qual a gente é imposto ou a gente se coloca dentro dele. Eu já tinha outros livros de poemas lançados, né? Até o dado momento, alguma coisa relacionada com a crítica, e esse é o primeiro livro de contos, né? Uma outra coisa também ligada à questão da narrativa, mas essa é a primeira reunião de contos que sai sobre o nome de ares condicionados. Se vocês posso ler mais um? Eu gostaria de ler mais um daí para encerrar, mais ou menos, para vocês terem uma ideia da diferença da pegada de um para o outro. Acho que tem uma característica bem diferente de uma leitura para outra. Eu vou ler o texto, o conto que se chama Ares Condicionados, que dá nome ao livro. Caminha pelo centro da cidade, corredor polonês, videogame, fliperama, a rua estreita, cidade antiga com cara de moderna que envelheceu. Caminha espremido e emparelhado por prédios sem marquises. Repito, prédios sem marquises. E os ares condicionados caem, um a um, e se estatelam no chão. Próximo, muito perto, próximo dele. Ele segue sem desviar ou procurar abrigo. Aliás, abrigo não há. Precisa contar com a sorte. Olhar fixo, na frente, não há como voltar. Apenas segue. Precisa chegar, sabe que não pode ficar parado. A única coisa que ele sabe, não ficar parado. Talvez a próxima fase do jogo, depois que vencer a dos ares condicionados que caem nos prédios, seja mais branda. Não importa, não pode confiar nisso, precisa se locomover. Lembrou que tem apenas uma vida, sempre teve apenas uma, a mesma. Talvez nas outras mesmas vidas tenha se deparado com a mesma fase e tenha desistido. Será? Apenas suposição. No final, todas elas são vidas jogadas. E a derrota talvez não esteja no fato em si, mas na repetição do mesmo. Será que de novo cairá na mesma fase? Aquela mesma fase de sempre, que parece anunciada desde o começo? Assim? Segue sem ter certeza de nada, somente improviso. Quando o ar-condicionado, o de seu lado direito, o penúltimo da série, desprendeu-se das hastes de metal, chegou a pensar ter escutado um barulho e um assovio. O barulho, sim. Um assovio, não. Impossível. O vento circula muito acima dos prédios. Além disso, assovios são coisas de sua cabeça. Desde criança tem a impressão de ouvi-los sem saber de onde vem. E segue. É o que lhe resta. Restos. Sobras da vida. Ali, onde ele se encontra, mormaço. Nem sol há. Fogo brando. Imaginou sem considerar uma solução prática para aquele corredor. As máquinas dos ares condicionados poderiam estar para o lado de dentro dos prédios e os aparelhos fazendo o ar circular do lado de fora. E os controles remotos nessas horas ficariam na mão de quem? Do diabo. Só pode. O quê? Não entende nada de ares condicionados, de edifícios, de arquitetura, de engenharia, de carpintaria. O mundo edificado não lhe pertence. Ficou nervoso. Não tem o costume de ficar nervoso. Aí ficou nervoso pela segunda, terceira, quarta vez, perdeu as contas, desconsiderou, ou tentou. A cidade, no ponto em que se encontra, é um inferno, mas chega de soluções mirabolantes. O que se tem para o momento é o de sempre. As máquinas de ares condicionados do lado de fora dos prédios e eles fazendo o ar circular nas repartições. E tudo parece como deveria ser. A não ser pelo fato dos ares condicionados continuarem a cair. Despencam nos prédios. É muito material enferrujado, é muita lata, é muita carcaça. Será que nunca se imaginou uma solução mais inteligente para se lidar com o calor? Construíram prédios divididos em cavernas minúsculas, umas em cima das outras, divididas em andares, divididos por corredores, com um botão na entrada da caverna que se aperta e a pessoa do lado de dentro grita. Ou se escondem. Para falar a verdade, acho que se escondem na maioria das vezes. Isso se repete e ao mesmo tempo assusta. Pois o prédio é o lugar da reclusão e se a pessoa chegou até a campainha é porque já passou pelo portão de entrada, pela porta de entrada, pelas escadas e pelo elevador. E essa sensação de intimidade que se anuncia quando a campainha toca se torna pegajosa. A maioria das vezes é inesperada. Uns lidam melhor com isso, os outros não. Mas independente disso, pois o silêncio é a chave que os mantém reclusos, intocados, intocáveis. E o mais assustador nesta história toda é, para cada caverna, um ar-condicionado. Muitas vezes mais que um. Distraiu-se um pouco,
muito pouco, um pouco na medida certa, mas logo recuperou o olhar, pois os ares condicionados agora resolveram brincar de ola. Despencam um a um em onda. Ola! Ah, já tinham brincado de efeito dominó na quadra anterior. Ola, efeito dominó, corredor polonês, videogame, fliperama. Qual a diferença? Nenhuma, simples assim, nenhuma. Talvez seja necessário reforçar a sentença. Nenhuma. O que sobra é que as brincadeiras são cada vez mais intensas. É disso que sabe, ou talvez apenas sinta e pensa que sabe. E o homem que caminha agora caminha irritado. Aí para por um instante, olha para trás e se assusta. As sucatas constroem morros, planaltos, planícies dilatam, mas não dá para ficar parado. Segue. À frente, na luminosidade, tem a impressão de que algo está mudando na paisagem. Emociona-se, chega a ficar um pouco angustiado, sem saber ao certo o que é. Controla a respiração para o coração não saltar para fora da boca. Fazia tempo que não sentia isso e não imaginava que poderia chegar até onde chegou. Talvez haja ali na frente, naquilo que ele não vê e não consegue imaginar o que é, uma fonte de respiro, um oásis, um deserto, um sertão, ou algo que seja verdade, sei lá, menos concreto e lata, mais de qualquer outra coisa. O mundo esclarecido pode estar logo ali na frente. Chegou a hora de enlatar os medos e devolvê-los às prateleiras. Respira fundo e respira de novo. E mais uma vez, respira, puxa o ar de onde não tem. Ele parece ser... não deu tempo. O ar-condicionado o acerta na cabeça. Ele apenas cai, ou se afunda, em cheio. O ar-condicionado caiu do edifício do lado esquerdo, ou do direito. Pode ser, não se sabe. Ninguém sabe. Isso já não interessa mais. Sabe-se apenas que o moço deu entrada com vida no hospital e atravessou o corredor polonês, fliperama, videogame, sorrindo. O médico diagnosticou o coração, sem especificar se havia sido infarto, sopro, mal súbito, falta de amor. No quarto a que foi levado, faltando 48 segundos para o tombo derradeiro, ele sabia, os outros não, comentou gentilmente com a enfermeira que a sensação térmica da sala o incomodava um pouco. A sala parecia gelada, vazia, branca, neurastênica, sem contraste nas paredes. Muito, mas muito fria, muito mais fria do que estava acostumado. E ouviu o assovio, mais uma vez. Ela fala muito mais, eu acho, né, daquilo que são os próprios contos do que, né, eu gosto muito dessa ideia. Essa semana, durante o festival, tanto na segunda, terça, ontem eu estive por uma questão de não poder estar aqui, né, mas acho que a questão da leitura, ela contribui muito para o entendimento, talvez, do que é o texto. Obrigado. Bom, a ideia do painel é justamente apresentar os textos dos autores e os projetos dos seus livros, né? Agora a gente parte para o café literário, que vai ser aqui no ambiente ao lado, onde a conversa prossegue. E às 7h30 a gente tem outro painel que é sobre o livro Onisciente Contemporâneo, que vai ser aqui com os autores que participaram da oficina do Luiz Assis Brasil, e o festival prossegue. Vamos para o café? E os livros estarão à disposição. Os livros estarão à disposição. Uma salva de palmas.